Primeiro, é usual realizarem uma reunião no início da época para definir o plano anual, quem participa e em que momento do ano acontece essa reunião. Olha, enquanto treinador de futebol, eu acho que tu tens que separar aquilo que é a realidade do teu trabalho. Neste caso, se for, em relação à formação, claramente que há sempre uma reunião anual, para definir, o teu plano e o teu objetivo. E não só essa reunião anual, eu acho que tem que haver também reuniões periódicas. E as pessoas que estão normalmente nas reuniões e naquilo que é o futebol formação, tu tens sempre o treinador e a equipa técnica, que envolve os teus adjuntos, treinadores de guarda-redes ou outro elemento que poderá se juntar ao scouting, mesmo na formação. E será obrigatório também o diretor técnico. Existe o diretor administrativo e também existe o diretor técnico. O diretor técnico é aquela pessoa que controla a formação do clube, é aquela pessoa que contrata treinadores e que também traça um plano sobre aquilo que é a gestão do clube. Se for a nível sénior, terá também que haver essa reunião de planeamento através da equipa técnica, dos elementos da equipa técnica, e fundamentalmente com o diretor desportivo, não o presidente, mas o diretor desportivo. Essas reuniões definem o plano, primeiro, de onde é que tu estás e para onde queres ir, não é? Ou seja, objetivos do clube, tanto seja da formação como de séniores, e esses objetivos passam pelas competições, objetivos em termos de mérito competitivo, como também de desenvolvimento daquilo que é o jogador e da equipa. Reunião anual é obrigatória, mas eu creio que ao longo do teu percurso as reuniões deveriam ser mensais. Eu sei que há muitos clubes que não o fazem, acabam por se desleixar, mas eu creio que essas reuniões são extremamente importantes para nós definirmos e delinearmos aquilo que são os objetivos do clube, e também os objetivos da própria equipa técnica. E em que momento é que acontecem essas reuniões? Olha, normalmente a reunião é definida uh, numa pré-temporada, ou seja, tu inicias os trabalhos, vamos imaginar que na formação, e dependente daquilo que é o objetivo do clube, e o início dos campeonatos, essas reuniões acontecem na pré-temporada antes de iniciar o processo de trabalho, ou seja, antes de tu receberes o plantel. É muito importante tu definires essa reunião, até para. Depende, porque ao longo do tempo tu vais ter que definir também aquilo que é o teu trabalho, aquilo que são os horários de treino, a disponibilidade do espaço. E também do plantel que tu tens disponível. Eu creio que é muito importante no início da pré-temporada e depois eh, a consequência dessa reunião ficará a meio de uma pré-temporada, e creio que é importante no início da competição. E a partir daí deveria ser uma coisa constante e recorrente ao longo da época, mas essa reunião anual que tu me perguntaste, eu acho que é fundamental, uma, 2 semanas antes de receberes o plantel na pré-temporada. Ok. Dois, quem define os objetivos desportivos da equipa? Direção, o treinador ou ambos? Ambos. É importante que tu estejas ligado. É importante que haja uma ligação entre a equipa técnica e a direção, porque caso contrário, eu acho que não vai dar certo. Eh, a direção terá sempre as suas ideias bem vincadas, e cabe ao treinador, quando aceita o projeto, tentar perceber se há um caminho, se há um meio de atingir o fim. E isso é extremamente importante. Eu costumo dizer que um treinador, quando chega a um clube, ele tem que se situar, ele tem que procurar perceber qual é a história do clube, tentar perceber onde é que ele está, e tentar encontrar um caminho para onde ele quer ir. E acho que a coordenação com as direções dos clubes é extremamente importante para que isso aconteça. Por isso, acho que ambos têm que estar bem ligados.
Três, quem constrói o plantel? Coordenador, direção, empresários, treinador? Isso é uma questão muito volátil. Quem constrói plantéis? Olha, quando eu te disse que um treinador tem que saber onde é que está, e para onde quer ir, muitas vezes um treinador recebe em mãos aquilo que o clube tem. E quando tu aceitas um convite, tu sabes para onde vais. Será importante tu fazeres uma análise minuciosa daquilo que é o teu plantel, que vai depois cruzar com as tuas ideias de jogo, que é o modelo. E aí terá sempre que haver um jogo de cintura de um treinador, tentar perceber que através de um plantel ele pode desenvolver tudo aquilo que ele quer para a equipa, para atingir esses objetivos. A construção de um plantel, eu creio que a ideia partirá sempre do treinador, mas em concordância com o clube e a direção. Depende do clube, para onde tu fores, e depende da organização do clube. Se tem departamento de scouting, um, o que é que o diretor desportivo, quais são as funções do diretor desportivo do clube, porque mesmo o trabalho de um diretor desportivo é muito diferente. Eu vou dar um caso. Tu tens o caso do Sporting, que o Hugo Viana pega na pasta, mas depois, no caso do Benfica, acho que é algo confuso. Quem é que pega nessa pasta? E no caso do Futebol Clube do Porto, tu até tens o Jorge Costa como diretor técnico para o futebol profissional e tens depois o Zubizarreta, o espanhol, para o diretor-geral do futebol. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que os empresários não são de maneira nenhuma, porque os empresários estão para servir os seus clientes, que são os jogadores, e que têm um papel importante para a captação de jogadores para o clube, mas depende da tua ideia e daquilo que tu queres, juntamente com o teu diretor desportivo barra presidente. Por exemplo, tu tens no Arouca não há diretor desportivo. Portanto, no Arouca quem manda é o presidente e o filho. Portanto, há o presidente e o vice-presidente. O filho é quase um presidente. Portanto, depende do clube, mas acho que aquilo que liga à construção do plantel terá sempre a ver com as ideias do treinador, com essa ligação com o diretor desportivo, ficando a faltar o poder financeiro, porque um treinador pode querer um jogador e o clube pode não poder pagá-lo. Portanto, mas normalmente quem constrói um plantel é o treinador. Precisa é de armas, para o poder construir à vontade. Ok. Quatro, como é constituída a tua equipa técnica e como são distribuídas as diferentes tarefas? Olha, lá está. São perguntas muito vagas porque depende da realidade onde tu estás inserido, e depende daquilo que é a possibilidade do teu clube. Se fores trabalhar para um Rio Ave, estás limitado. Se fores trabalhar para um Porto e fica Sporting, não tens essa limitação. Eu acho que é fundamental um treinador adjunto para te acompanhar no processo. Aliás, é o homem que mete os paninhos quentes quando o treinador às vezes vai para cima dos jogadores. Portanto, o treinador adjunto será o melhor amigo dos jogadores. Acho que é importante um preparador físico, muito importante. E há também o treinador de guarda-redes. Portanto, estamos a falar de uma equipa técnica de quatro pessoas, base para a constituição dessa equipa técnica. Se tu quiseres aprofundar, desses quatro, tu podes somar um observador o observador e analista do adversário, que é extremamente importante, que te passa o relatório daquilo que tu irás enfrentar, portanto, uma quinta pessoa. Podes também ter uma sexta pessoa que é o observador interno do treino, é aquele que filma o treino, grava o treino, e depois prepara para o treinador aquilo que correu bem ou mal, e analisa. Portanto, é uma sexta pessoa. Tu podes ter uma sétima e uma oitava pessoa, que são treinadores que estão muito ligados, um ao processo ofensivo e outro ao processo defensivo. E estamos aqui a contar com oito treinadores, juntando um nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta com o médico, ou seja, tu tens aqui depois vários departamentos, mas a nível do treino,
quatro são fundamentais e podes ir aos oito, nove elementos técnicos. Depende daquilo que é a realidade do clube. No Padroense tinhas quantos? Eras tu mais Uh, quem? no Padroense, que é futebol formação, eu estava no Sub-19 Campeonato Nacional, era eu, o adjunto, o preparador físico, o treinador de guarda-redes, mas o treinador de guarda-redes funcionava no escalão de júniores, Sub-18 e Sub-19, um, o fisioterapeuta, o adjunto e eu. Não, desculpa, o preparador físico, o adjunto, eu e o de guarda-redes, quatro. E depois tínhamos elementos ligados à formação, que normalmente estavam nas academias, nos miúdos, que iam ver o adversário e traziam-me o relatório. Portanto, era um estagiário que trabalhava para os miudinhos e que se disponibilizava a ir ver os jogos fora e trazer-me o relatório do adversário. E como é que dividias as tarefas? O estagiário ia ver a equipa adversária e de resto. Certo. Depois a divisão das tarefas tem a ver com o plano de treinos. Ou seja, eu sou uma pessoa que eu dou total liberdade ao meu preparador físico, mas não dou total liberdade ao meu treinador de guarda-redes. Ou seja, existe um trabalho específico em que o treinador de guarda-redes havia em certas unidades de treino que me pedia os guarda-redes e eu, a depender do trabalho que eu queria fazer, eu soltava os guarda-redes e acabava por fazer exercícios de treino reduzido, em que poderia trabalhar várias vertentes, não só a posse de bola, a reação à perda, mesmo que eu queira trabalhar a força, mesmo que queira trabalhar velocidade, sempre exercícios com bola, acabava por não ter os guarda-redes e na parte final do treino poderia também fazer outro exercício reduzido já com guarda-redes e aí dava-lhe toda a liberdade para eles trabalharem nos guarda-redes, mas a decisão de jogo era sempre minha. Eu criava ali alguma controvérsia porque às vezes eles queriam que eu pusesse aquele guarda-redes que para eles estava melhor, e eu muitas vezes não permitia e preferia sempre o meu guarda-redes. Eu costumo dizer que os treinadores têm olhos, podem não ter o total conhecimento daquilo que é o treino de guarda-redes, mas às vezes um treinador para tomar decisões opta por aquele guarda-redes. Portanto, é uma liberdade, mas não tanto. O preparador físico tinha toda a minha liberdade. Se ele chegasse ao meu lado e dissesse, Mister, pá, hoje temos que fazer aqui um exercício antes do treino, não, no início do treino, prevenção de lesão, um pouco de flexibilidade, e eu, tudo bem, pronto, vamos fazer. Eu até questionava, olha, mas a flexibilidade ou os alongamentos, que antigamente se dizia alongamentos, fazemos antes ou depois do treino? E então, cada um à sua maneira. Porque os preparadores físicos são muito complicados. Um diz uma coisa, o outro diz outra, e eu fico a pensar, ok, vamos fazer isto e depois espero pelo resultado. O resultado a médio e longo prazo. Um, e o preparador físico, muitas vezes eu estava em divisões de treino e o preparador físico também entra naquilo que eu quero para a equipa. Porque imagina, eu estou a fazer organização ofensiva, um 6 para 4 básico, o restante do plantel está no outro meio-campo e está a trabalhar com o preparador físico. O meu adjunto é quase a ligação, quase como um irmão, de uma pessoa que sabe perfeitamente aquilo que eu quero e aquilo que eu trabalho, e é quase uma ligação dentro do treino, em qualquer situação, ou num período de aquecimento com o meinho, o feedback terá que ser o mesmo, passo para outro exercício, o feedback é exatamente o mesmo, e é uma pessoa que está sempre ao meu lado naquilo que é o feedback à equipa e aquilo que é preciso corrigir mesmo no treino. Nessas divisões, se eu pego no meu plantel, eu estou a trabalhar a organização ofensiva, do outro lado está o restante plantel a fazer outro tipo de exercício, poderá estar o meu preparador físico com o meu adjunto, certo? E sempre que eu realizar trocas, a comunicação é sempre com o meu adjunto, nunca com o preparador físico. Para que os jogadores também percebam.
como é que a equipa técnica está estruturada, para eles tentarem perceber, ok, aquele é preparador físico, mas este é o adjunto. E o feedback muitas vezes tem um sentido positivo, mas tem um sentido diferente. Estás a entender? Porque o preparador físico pode dar um berro numa situação, mas se o adjunto der outro berro, a conotação é diferente e eles têm que sentir mesmo isso. Portanto, praticamente esta é a gestão que eu faço. Ok. 5. Na pré-época, o que é prioritário nas primeiras semanas? Físico, tático ou coesão? Tudo, tudo. Quem não perceber isto, na minha ótica, está errado no treino. O primeiro momento e a primeira coisa que tu tens que fazer é colocar o teu modelo logo no primeiro dia. A mensagem tem que ser direta, tem que ser simples e tem que ser eficaz. Tu hoje em dia, através do conhecimento e de uma forma de trabalhar, aliás, a metodologia do treino, através do professor Manuel Sérgio e também do professor Vítor Frade. Manuel Sérgio em Lisboa, Vítor Frade no Porto. Houve aqui um desenvolvimento muito importante e por isso é que nós somos os melhores treinadores do mundo, não tenho dúvida. Houve um desenvolvimento muito importante porque eu sou antes metodologia do treino e sou pós a metodologia do treino, portanto eu conheço muito bem essa diferença. E antigamente os jogadores vinham de férias e a primeira coisa que fazíamos era coça, físico, praia, bosque, e chegamos à conclusão que nós ao domingo jogámos no relvado, portanto não adianta ir para a praia a não ser para fazer uma atividade lúdica. Nem vou correr no bosque entre as árvores, porque ao domingo, quando eu jogo, não tenho árvores no campo. Portanto, e este é o pensamento. Portanto, tu podes incutir logo o teu modelo de jogo, que é baseado na tua estrutura tática e depois trazer os comportamentos e princípios de jogo dentro daquilo que são os quatro momentos, as duas transições e as duas organizações. E logo no primeiro dia é muito importante que a tua comunicação ao plantel seja clara naquilo que é o exercício a ser praticado dentro das quatro linhas e depois lá incutir muito aquilo que é o teu trabalho. Vou, para não te especificar muito, há várias formas de tu trabalhares o físico, porque isto faz alguma confusão às pessoas e há treinadores que têm ideias diferentes, e tu trabalhas a força, a velocidade e a aceleração, e a resistência. Portanto, a força e a resistência estão ligadas àquilo que é a atividade física, dentro de exercícios que tu podes estar a trabalhar a reação à perda, a posse de bola. Tu podes fazer exercícios de posse de bola estruturado naquilo que é o teu sistema tático. Tu podes trabalhar, podes colocar um exercício que em vez de colocar 3 séries de 30 segundos, podes colocar, que estás a trabalhar a força, podes colocar 3 séries de 2 minutos e estás a trabalhar resistência. Portanto, naquilo que é o objetivo do exercício, que será sempre a tua forma de jogar, tu podes trabalhar o tático, o técnico, e o físico. Repara, tu até podes trabalhar e fazer exercícios por estações, certo? Estações que tens controle de bola e entre sinalizadores, que depois passas para outra estação em que tens que fazer saltos e depois sprints e passas para outra estação em que vais finalizar a baliza, portanto, fazer o treino de finalização, e tu estás a trabalhar aí muito físico, o técnico, que é o controle de bola, a finalização, e não estás tanto nas questões táticas, mas depois tu podes implementar no outro exercício uma questão tática, que tem a ver com a tua forma de jogar, incutindo também essa intensidade de treino, que certamente na pré-temporada é um pouquinho mais alta, mas tudo é definido pelo teu exercício, mas sempre focado naquilo que é o teu modelo de jogo. Eu não sei se fui longo nas minhas respostas ou se estou a ser. Estás à vontade. Quanto Ok, mais detalhe, quanto mais coisas, isso aqui, eu estou aqui é para aprender contigo, por isso tudo o que me deres é ourinho. ok. Sim, depois és tu que terás que definir o teu caminho. Ah, a 6. São realizados testes físicos na pré-época?
Quais? Olha, isso é uma questão que não me preocupa muito, sinceramente. Na questão que tem a ver com como é que eu tenho de explicar? Os testes físicos são sempre importantes. Quando eu digo que é uma questão que não me liga tanto, porque acaba por não ser uma preocupação primária, mas sim uma preocupação secundária, porque eu quero o atleta bem fisicamente. É uma questão com o meu departamento clínico, com a minha equipa técnica, tentar perceber como é que o jogador está. E depois será-me dado um resultado clínico que eu prevejo que seja o positivo, mas depois dentro de campo é que o jogador te vai dar sinais a ti se ele está realmente bem. Os testes que serão feitos são testes clínicos que têm a ver com a pulsação do jogador, a situação cardiovascular, o seu peso, a massa de gordura que ele tem no corpo. Apesar que não há grandes oscilações daquilo que são as férias, pá, a não ser que o jogador passe o período todo em festas e a fazer coisas que não pode, e depois pode chegar ao estádio ou à época bastante debilitado. Mas depois desses testes, que também depois vai fazer à força, à assistência, numa passadeira e é uma catrefada de testes, que eu acho que é uma preocupação. Quando eu digo secundária, é algo que eu não consigo controlar no momento e só poderei controlar quando a época começa. Pá, eu sou muito uma pessoa que em cada departamento eu tenho que ter pessoas que tenho que confiar, mas que todos eles têm que ser tão ou mais profissionais do que eu. Portanto, a minha competência estará sempre na minha equipa, no meu plantel, da forma como a equipa joga, mas quero acreditar que o meu preparador físico, se me disser, pá, é preciso fazer este trabalho, eu digo que sim, porque confio nele. Como toda a equipa médica, depois dos resultados que me der sobre aquilo que são os meus jogadores, eu vou acreditar que dentro de campo as coisas vão funcionar da forma como foram feitas os exames e os resultados desses mesmos exames. Portanto, aquilo que me preocupa é o jogador está ok, chegou de férias, está tudo bem. Importante é falar com o jogador, por mim é cara a cara e falar com ele. O que é que tu fizeste? Foste malandro? O que é que fizeste nas férias? Onde é que andaste? Onde é que foste? E depois tentar perceber qual é a reação dele dentro do campo. Portanto, lá está, esse exame, o que é importante, eu não te sei responder o que é importante naqueles exames que ele faz. Mais importante do que isso é que ele tem que dar ao chinelo, senão não joga. Eh, Agora está-me a rir por causa dessa do dar ao chinelo, porque isso é uma. Eu apanhei essa expressão de ti e eu uso isso muito agora lá no Estoril. E É, eles mas estão sempre é, a rir comigo. Queres jogar? Porque os putos agora têm muita mania quando não são convocados e começam a chorar e os pais a chorar. Puto, tens de dar ao chinelo. Se não dás ao sim. chinelo, não calças. Não, mas atenção que eles depois podem pensar que eles têm que correr mais. E às vezes pode ser uma coisa, por exemplo, eu nas Sim, minhas live streams eu brinco muito. Eu estou sempre a brincar, tipo, a expressão no norte, e nós aqui temos uma pronúncia muito forte, que é, opá, tens que meter o toco no joelho. E se estiveres a trabalhar a formação sub-13, os miúdos vão pensar que, será que eu tenho mesmo que lhe pôr o pé no joelho? Será que eu tenho que ser agressivo? É calcanhar na nuca e chabiote. E o pessoal aqui no norte já está mais habituado, mas é importante tu explicares ao jogador porque é que ele não foi convocado. É muito importante. sim, nós temos sempre essa. Quando eles começam a ficar uma, duas, três, 4 semanas de fora, nós explicamos: olha, tens que fazer isto, Sim. estás a fazer aquilo. 7. Quais os meios de recuperação utilizados na pré-época? Ui. Ahm, Estás a entrar num tema muito sensível para mim. Primeiro, é um tema que eu não domino muito, mas é um tema extremamente importante, tá? É muito importante a recuperação na pré-temporada. A recuperação técnica, eu apenas estou lá, observo e tento perceber o trabalho.
A recuperação individual é aquilo que mais me preocupa, que é o que é que o jogador anda a fazer, quando sai do estádio. Para mim, isso é uma preocupação enorme, porque depois a rentabilidade dele, no treino e no exercício, vai sempre depender daquilo que ele faz fora do estádio. Um, o que é que ele faz nas férias, no período, de pré-temporada? O que é que ele faz? Como é que ele descansa em casa? O que é que ele come? A que horas come? Quantas horas dorme? Na minha ótica, tem que ser monitorizado. E qual é os hobbies que o atleta tem? O que é que ele gosta de fazer? Se ele gosta de ficar em casa sentado numa PlayStation durante 5 horas, se ele gosta de ir para um sunset, e para uma praia, para mim isso é muito importante. Ou seja, a recuperação individual, para mim é extremamente importante. Que não deixa de ser também importante, o trabalho que é feito no estádio. A recuperação, ativa, porque antigamente, eu quando joguei futebol, a nossa recuperação era passiva. Portanto, os jogadores que jogaram mais minutos, em treinos, nós costumávamos dizer que os jogadores, andavam sempre à volta do campo, que era tirar água ao poço, não é? Uma recuperação passiva, uma série de alongamentos, depois à segunda-feira, depois dos jogos, banhos e massagens, íamos para um jacuzzi com uma água a ferver, e os jogadores nem se podiam mexer dentro d'água, porque aquilo doía mesmo, e depois íamos para as marquesas, banhos e massagens, sabão e recuperação. Não, acho que a recuperação tem que ser ativa com bola, e já há várias formas de tu poderes recuperar isso sempre com bola. E depois, é muito importante passares dessa recuperação ativa dentro de campo para aquilo que é o trabalho fora de campo. Também podes usar, a água quente como recuperação, para que depois possas fazer a massagem muscular, que vais depois dar um relaxamento ao músculo depois de uma ativação muito dura, e preparar o jogador que no dia a seguir esteja com os índices, ativos para que possa voltar à unidade de treino, não a 100%, mas isso ao longo da pré-temporada, tu vais depois chegar à tal forma física para o início da competição. Como também há espaços em que tu podes também ter outras técnicas como a água gelada, não é? Hoje em dia tu vês muito aquelas, piscinas cheias de gelo para a recuperação, como também já existe aquelas mangas, não são mangas, são as pernas em que tu podes também utilizar rapidamente para teres uma recuperação. Mas eu vou dar a minha opinião sincera. Não, não adianta nada disso. Não adianta tu fazeres no estádio, um trabalho de recuperação ativa, se o jogador cá fora, não tiver, os comportamentos que são necessários. Estás a entender? Que é muito importante para que se o jogador, tanto a nível profissional como não profissional, se quiser estar neste ramo, que é o futebol, e se um dia quiser chegar lá, é muito importante que cá fora ele também tenha esse tipo de trabalho. Porque não adianta tu no estádio de fazeres uma recuperação ativa dentro das quatro linhas, passar para outro, departamento, seja um ginásio, seja piscina, seja qualquer tipo de trabalho, se o jogador chega à casa e às 5 da tarde, pede um Uber Eats para comer McDonald's, e à noite, bebe cerveja, e acaba com um copo de whisky para no dia a seguir estar a treinar. Isso não é sustentável. Portanto, em termos de recuperação, é tão ou mais importante aquilo que o jogador faz no estádio, como também aquilo que ele faz dentro de sua casa ou fora. 8. Tem um programa de treino de prevenção de lesões? Sim, eu tenho, mas não sei explicar isso, sinceramente. Mas aí estou. Sei que há um trabalho feito. O meu preparador físico, dá-me sempre, relatórios e trabalhos de planificação de exercícios que te podes prevenir, a situação da lesão, trabalhar com elásticos, trabalhar com caixas, trabalhar com,
Eu costumo dizer o planeta. Eu não sei se aquilo. O planeta é uma bola de borracha onde tens um disco e o jogador está em cima e vai se equilibrando, prevenção de lesão a nível de articulações do tornozelo. Ou seja, existe claramente os elásticos, tu amarras elásticos às duas pernas e vais afastando as pernas, a fazer força no elástico. As caixas é tu subires, desceres a pé coxinho. Há sempre um trabalho de prevenção de lesão, mas é uma situação que eu dou claramente, eu entrego a pasta ao meu preparador físico, e eu às vezes até estou no meio do relevado, com o meu adjunto, a tentar corrigir e definir o que é que vamos trabalhar pós isso. E depois deixo isso ao meu preparador físico, e também o fisioterapeuta que está presente, porque se eu tiver um jogador que se lesione, muitas vezes eu vou para cima deles e vou tentar perceber o que é que aconteceu e se o problema, se o problema está relacionado com o trabalho deles ou não. Portanto, hum, basicamente é isso, porque eu tenho formação de treino, mas eu não sou formado na faculdade. Atenção que eu não tenho um curso de educação física. Temos disciplinas nos cursos, mas são disciplinas muito básicas, não é? Em termos de- desse tipo de trabalho, mais de preparação física e educação física. E então sei que há exercícios para isso, acompanho os exercícios, mas a nível de conhecimento deixo para o meu preparador físico, juntamente com o fisioterapeuta. Utilizam estratégias para a promoção da coesão grupal? Quais em concreto? Grupal como enquanto grupo, Sim, de coesão de grupo. uh, no sentido de quê? De conseguir que o grupo se conheça, que fique ligado com estratégias extra unidade de treino? Sim, coisas assim. Opa, Ou exercícios sim. mais lúdicos, ou coisas fora do campo. Eu gosto de coisas fora do campo. Coisas fora do campo, principalmente num período de pré-temporada. Eu já o fiz mais do que uma vez, e o resultado foi fantástico. Porquê? Porque na esmagadora maioria dos clubes que eu trabalhei e que tenho conhecimento, poucos são os que o fazem, fora de campo. Hoje em dia, eu acho que se faz mais, mas na altura que eu tive no treino, aí quando eu estava no ativo, quase que era uma novidade para os jogadores. Tu podes pegar nessa união de grupo, fora de campo, numa pré-temporada, e eu posso te dar dois exemplos. Um na formação, não, dois exemplos na formação e um nos séniores. E estamos a falar na formação de escalão de júniores, portanto, sub-18 e sub-19. Um, Houve uma altura no Padroense em que eu peguei nos júniores, e a geração dos juvenis não era muito boa. E eu queria constituir um plantel muito forte, e fui obrigado a fazer um scouting, para que eu fosse buscar novos jogadores para o clube. E na altura tive uma ingressão de 10 jogadores a vir de outros clubes, e eu senti a necessidade de fazer isso. E há dois exemplos que é eu levei-os para uma piscina municipal. Imagina a loucura, tu teres 25 homens numa piscina a ter comportamentos de crianças. Portanto, só não vim expulso da piscina porque eu tive que controlar o grupo. E essa ação lúdica numa piscina foi espetacular. Jogadores que não se conheciam, e que se passaram a conhecer no ambiente fora do relvado. E para eles foi espetacular e muito bom. No segundo exemplo, ele veio-os para o paintball. Enquanto numa piscina a ação lúdica é anárquica, no paintball exige o tal jogo de equipa, a estratégia, e a competição, ou seja, uma equipa contra a outra. E essa sessão de paintball foi realmente incrível, ou seja, existe aí uma união tão forte,
que depois passa para dentro de campo e repare, eles criam ligações também fora de campo. E isso é muito importante para que o jogador se sinta confortável naquilo que é o seu trabalho diário dentro das quatro linhas. Nos séniores, tive essa experiência também, não de uma forma lúdica, anárquica, mas também nesse espírito da competitividade, e da união que também foi o paintball. Portanto, também já levei plantel sénior, estás a imaginar jogadores homens que são pais, né, que já trabalham, têm o sentido de responsabilidade, e que também os levei para esse paintball. E eu descobri aí, né, ou fui descobrindo ao longo do tempo, que a pessoa que se fez homem, e que é casado e que tem filhos e que tem responsabilidade, quando foge da realidade daquilo que é o treino, é também uma criança. Portanto, tu vês homens adultos de 30 anos a brincarem como crianças e aquilo é uma coisa espetacular. Aliás, eu fui treinador de jogadores que tinham mais idade do que eu. Portanto, eu na altura tinha 36, 37, e eu tinha um jogador que era o Lourenço, que jogou na segunda liga, no Covilhã, um jogador fantástico, que eu apanhei com 39. Portanto, eu tive jogadores mais velhos do que eu. E acho que isso é muito importante, essas ações de grupo, fora das quatro linhas, como também, e agora pego para aquilo que é os exercícios das quatro linhas, terá que se sempre para ver isso e incutir ao plantel um espírito de competitividade com ações lúdicas. E por isso não é de estranhar que a famosa pataleca, que hoje em dia toda a gente fala na pataleca, obriga numa rodinha de jogadores, a bola, creio que na altura a bola não podia ser jogada com a cabeça, acho eu, só era permitido peito e pé. E depois, ao terceiro erro, os jogadores chegavam atrás na orelha e faziam a tal famosa pataleca, porque ninguém quer receber uh, a situação da orelha, porque depois cria ali uma situação embaraçosa, mas isso é muito importante. Como também na formação, tu podes fazer o jogo da minhoca. O jogo da minhoca, que é muito conhecido, dentro da área, existe a caça ao homem, e depois o cordão vai se formando, cada vez maior que o homem que é caço, e aquilo acaba por ser uma situação espetacular, uma brincadeira, e acaba por ser muito importante. Eu acho que isso é fundamental, e um treinador tem que se ligar muito a isso, não só olhar para o objetivo principal, como eu já te falei, do modelo de jogo muito importante no primeiro dia, mas para tu passares a mensagem à equipa, ao plantel, e que eles tenham essa receptividade na pré-temporada, é muito importante essas ações. Claro que quando começar a competição, as vitórias são importantes para que te mantenha um grupo ligado, aceso e que consiga trabalhar de uma forma mais positiva. Porque as derrotas realmente é algo para nós treinadores, uma coisa muito complicada a derrota. Mas em várias fases da temporada, na pré-época, essas ações grupais são de veras importantes, mesmo, e ao longo da época manter um pouco isso, mas aquilo que é o mais importante, que é o trabalho sobre aquilo que é o teu modelo, a depender também dos resultados. Eu vou-te dar aqui alguns exemplos, para que tu entendas aquilo que eu estou a dizer. O caso do João Pereira no Sporting, e eu estando de fora, dá uma sensação que se passou muito isso. Ou seja, ele teve uma preocupação por demais em passar a mensagem para que a equipa mantivesse aquele TGV em grande velocidade deixado por Ruben Amorim. E eu acho que o João Pereira se foi perdendo ao longo do tempo e foi engolido por uma pressão que depois afetou toda a equipa, os jogadores e plantel, e creio que poderá também passar por aí, por essas ações lúdicas, grupais, que muitas vezes o jogador precisa de mais espaço, não tanto de pressão, mas um espaço mais de relaxamento, entre aspas, para que a equipa depois se solte mais e melhor. Não falo do caso de outros treinadores que têm resultados dúbios, o caso do Vítor Bruno pegou no plantel já no início da temporada, mas é muito importante tu definires o espaço temporal daquilo que tu deves ou não fazer.
E essas ações grupais são muito importantes, na minha ótica, dentro e fora de campo. Ok. Disseste que já tinhas treinador, os jogadores mais velhos que tu. Sim. Como é que é lidar com isso? Epá, ao início foi estranho. Pá. Ao início foi muito estranho, porque hum, a primeira reação, sabendo que eles são mais velhos do que tu, é porque têm uma história maior que a tua. Porque inevitavelmente eles são mais velhos. Portanto, eles tiveram que percorrer outros caminhos que eu ainda estou a percorrer. Apesar que eu sou treinador e ele é jogador. Mas também, jogadores mais velhos que eu tive também foram profissionais. Portanto, ainda carrega mais a situação de terem sido profissionais. Olha, ao início, estranho, estranha-se, né? Mas depois acabamos por tomar aquilo que são as nossas rédeas e se tivermos que ser mais agressivos, temos que o ser. Se tivermos que brincar, temos que brincar. Eu acho que a liderança de um treinador é o espelho daquilo que são as tuas ações. E quando um jogador olha para ti, para as ações que tu fazes dentro e fora de campo, ele acaba por reconhecer que aquela pessoa está ali para me ajudar. E enquanto o miúdo mais novo que sobe dos júniores aos séniores tem o rei na barriga e pensa que sabe tudo, por outro lado, o jogador mais velho é aquele que já viveu isso e que te vai depois transmitir também essa confiança, porque depois isto é uma ponte. Aquele que é mais velho do que tu vai te ajudar depois à integração dos mais novos. É o elo de ligação do jogador e do treinador. Estranho ao início, mas depois com o tempo acaba por ser uma situação boa. E só quem vive isso é que pode transmitir. Ok. 10. Como se processa a construção do modelo de jogo? Quem participa ou se é Uh, uma decisão do treinador? Houve aí uma interferência na ligação, como se. Como se processa a construção do modelo de jogo? Olha, primeiro o treinador adjunto. Oi? Depois, se tu tiveres uma equipa Parou. técnica. Já estou a ouvir. Ok. Não ouvi desde o início. Pronto, eu estava-te a dizer que o treinador adjunto é sempre o elo de ligação contigo, a depender do número de anos que tu trabalhas, né? Eu acho que tem que haver aí uma concordância de ideias e um delinear de pensamento que tem que ir ao encontro de um único objetivo. Eu não posso ter um modelo de jogo baseado num ataque posicional e o meu treinador adjunto querer jogar em por contra-ataque. Portanto, não faz sentido. Ou seja, tem que haver aqui uma ligação e uma concordância para aquilo que nós queremos fazer. Os treinadores adjuntos vai depender daquilo que tu tens disponível para a realidade do clube. Tu podes ter um treinador adjunto, como eu já te expliquei, tu podes ter o treinador adjunto para a parte ofensiva, o treinador adjunto para a parte defensiva. Estamos aqui a falar de três elementos da equipa técnica, e tu podes ter também outros elementos que podem agregar aquilo que é o teu trabalho, mas tem que haver uma concordância daquilo que é o teu ponto de vista. É lógico que o treinador principal é o homem que define, porque é o homem que toma decisões. No fundo, a última decisão será sempre do treinador principal. Portanto, a definição claramente que é feita pelo treinador principal, mas terá que ter uma força inabalável dos seus adjuntos para que a coisa funcione. Portanto, a definição acaba por ser num todo, mas a decisão final será sempre do treinador, do treinador principal. 11. Existe um regulamento interno, quem o define e quem zela pelo seu cumprimento. Não, o regulamento interno é definido pelo clube, atenção. Estamos a falar em quê? Em situações disciplinares? Sim. E quem é que zela pelo cumprimento? É assim, tu tens a lei.
Isto é como o nosso país, não é? Quem define a lei é a Assembleia da República, mas quem zela são as forças de autoridade. Portanto, é a própria polícia que vai zelar pelas leis feitas pela Assembleia da República e pelo nosso governo. No futebol terá que haver essa estrutura. Aliás, hoje em dia fala-se tanto em estrutura, que eu acho que as pessoas, praticamente os adeptos, não sabem o que é uma estrutura. E a estrutura é baseada por vários departamentos dentro de um clube de futebol, em que todos esses departamentos terão que estar ligados. Existe o RI, que é o regulamento interno do clube, que tem a ver com questões disciplinares em relação aos atletas. Mas existe também, ou poderá existir também, um regulamento interno feito pelo treinador. E na maior parte dos clubes, 1 minuto de atraso, tens que deixar 50 euros na caixinha. Portanto, isto estamos a falar de um regulamento interno que é feito pelo treinador em concordância com os capitães para que haja uma certa disciplina. Portanto, existe sempre alguém que faz as regras e o regulamento interno. Ainda há pouco tempo tivemos um exemplo. O Victor Gyökeres foi apanhado a fumar xixa numa discoteca e o Ruben Amorim na altura foi muito claro. Se ele não violou o regulamento interno do clube, é porque no dia de folga ele pode fazer aquilo que bem lhe apetecer, desde que não viole o regulamento interno do clube por questões disciplinares, mas cabe ao Ruben Amorim, e ele não tem que falar disso publicamente, nem o deve fazer, cabe ao Ruben Amorim, dentro do balneário, também aplicar o seu RI. Ou seja, chegar à beira do Victor Gyökeres e eu como treinador não gostei, não voltes a fazer, poderás ter um castigo ou não, ou um pedido de desculpas perante o grupo, depende da forma de gestão e da liderança que o Ruben Amorim na altura teve no Sporting, mas é uma questão de o treinador e a equipa técnica é responsável por zelar muitas vezes essas regras impostas pelo clube, como também os próprios podem fazer as suas regras. Portanto, é uma situação que é controlada internamente. Portanto, não é, acho que é uma. À partida estará definido pelo clube, mas o treinador também pode impor algumas regras daquilo que é o seu regulamento interno. Ah, 12. Como estão organizadas as sessões de treino pelo microciclo, em termos físicos e táticos? Olha, eu vou falar por mim. Existe um planeamento uh, através do microciclo. Poderás fazer um planeamento através de um mesociclo, que é mensal, ou de um macro, que é anual. E eu nunca fiz macro. Tu podes fazer um plano em termos de macro, mas acaba por não funcionar porque há várias variantes no dia a dia que irá certamente sofrer alterações. O próprio mesociclo, eu acho que é muito importante, olhando para o calendário, e para o patamar onde tu estás. Se estiveres num clube profissional, claro que jogas de 3 em 3 dias, porque tens competições europeias, porque tens Taça de Portugal, porque tens Taça da Liga, e tu poderás formar um mesociclo, que eu creio que poderá também haver alterações no meio disso tudo. Eu funciono muito como microciclos. Eu funciono como aquilo que é importante mais trabalhar e eu vou planear no microciclo aquilo que eu vou trabalhar. E eu fazia um esforço, e eu fazia o plano de uma semana, ou seja, eu fazia um plano daquilo que é o meu jogo, daquilo que é o espaço temporal da época e aquilo que são as minhas necessidades para corrigir aquilo que a minha equipa está a fazer de menos bem. Ou seja, eu dava maior importância, não na totalidade, mas eu dava uma maior importância para a correção daquilo que fizemos menos bem e aquilo que fizemos bem, dar um pouquinho continuidade a esse processo. E eu normalmente trabalhava com folhas desenhadas por mim em programas que eu na altura usava em detrimento de segunda a domingo e especificava lá.
quais os objetivos para cada microciclo, objetivos primários e objetivos secundários e desenvolvia depois, com esquemas táticos, aquilo que eu queria trabalhar. Portanto, quem define isso sou eu, o treinador principal sou eu que defino isso, em concordância com a minha equipa técnica. Nós sentávamos à mesa e definíamos aquilo que está menos bem e como é que nós podemos depois corrigir essas situações. Vamos imaginar, dando um exemplo, a minha transição defensiva está de um modo normal e numa velocidade normal. Portanto, eu quero mudar isso. Eu quero para o modo agressivo e uma velocidade rápida. Portanto, as nossas transições têm muito a ver com o modo e com a velocidade. E eu creio que a minha equipa terá que reagir mais rapidamente, com mais velocidade e muito mais agressiva. Então, a traçarmos o nosso microciclo, teremos que depois colocar em prática alguns exercícios que vão ao encontro de corrigir essa situação. Não só em termos posicionais, como em termos de modo, agressividade e a velocidade ser rápida. E então é delinear através de microciclo, e eu fazia uma situação, um plano semanal para aquilo que queria trabalhar, a depender depois do espaço temporal da semana, das questões mais físicas a ser colocadas muito no início da semana, questões físicas, mas atenção, a força, a resistência, a velocidade e a aceleração, dentro de exercícios que vão ao encontro dessa transição defensiva, aumentando um pouco a carga no início da semana, início, meio, para que depois não coloque uma carga exatamente igual, mesmo antes de começar a competição. Ou seja, tens a competição, há depois uma linha descendente pós-competição, que é a tal recuperação, voltar aos índices para que a tua equipa ao longo da semana volte a reativar, mas depois aumentas a carga um bocadito, mas não podes depois ter uma linha à mesma intensidade até ao dia de jogo. Depois tens que calcular muito bem a preparação da tua equipa para depois estar preparada para a competição. Não queres um plantel com picos de altos e baixos, tu queres é um plantel toda a época estar delineada em termos de forma física, intensidade, carga, para que sejas competente naquilo que é o teu jogo. Não sei se respondi Respondeste, sim. bem à pergunta. Ok. 13. Em que momento planeiam as sessões de treino? No início da semana, no dia do treino, no dia antes? E quem é que planeia os treinos? Ui, essa discussão é muito boa, pá. Essa discussão é muito boa, pá, porque por muito que a equipa técnica esteja em concordância, há sempre discordância. Portanto, isso é uma coisa espetacular. Ahm, Repara, mal o jogo acaba, vamos imaginar que o teu jogo é num domingo, e tu tens um treino na segunda-feira. Mal o jogo acaba, é importante tu parares um pouco, respirares, descansares, estar com a tua família, que é muito importante. Mas depois o chip muda. O chip muda completamente. Porque já estás a pensar naquilo que tu vais corrigir, naquilo que vais preparar, naquilo que vais trabalhar para a semana, a pensar já no próximo jogo. Eu acho que esse planeamento, na minha ótica, terá que ser feito, não digo após o jogo, mas se houver a oportunidade, logo numa segunda-feira de manhã, haver esse plano e essa estratégia ou esse planeamento para a semana e para o próximo jogo. Depende da hora, a hora do teu treino, se tu treinas de tarde, se treinas à noite, e tu vais controlando esse espaço para que tu possas executar essa planificação. Ou então, se tu tiveres a oportunidade, tu até podes fazer essa planificação com a tua equipa técnica às 2 da manhã, domingo para segunda. Isso vai depender daquilo que é o teu tempo e o teu trabalho. Acho que é importante definir essa semana de trabalhos, claramente, antes da primeira unidade de treino. A primeira unidade de treino, pode ser uma segunda-feira,
Tu até podes jogar um domingo, folgar na segunda e tens um dia todo para preparar isso, depende. Eu detesto folgar no dia depois do jogo. Pá, eu detesto, porque eu quero que a minha equipa recupere comigo e não em casa. Portanto, é muito importante a folga não ser logo após o jogo, mas essa é a definição, é o tempo que tu podes definir essa semana de treinos e é importante o teu adjunto estar contigo. Isto do treinador principal estar em casa, fazer a semana e depois ligar ao adjunto e por telefone e não estás com ele e depois só te vais reunir no dia do treino para discutir aquilo que vais treinar, para mim não dá. E um treinador adjunto não pode ser um fiel. Eu não posso dar a missa e o meu adjunto é isso, mister, concordo, vamos em frente. Não, tu tens é que discordar. Tu tens é que me obrigar a pensar, porque senão não estás aqui a fazer nada. Tá? Portanto, é importante tu teres esse tempo para planificar. Agora, se tu vais treinar aquilo que tu planificaste no início da semana, não, não vais. Pá, esquece. Vai haver sempre trocas, baldrocas, coisas porque está mal e porque temos que mudar e temos que aumentar o espaço, o jogador não está confortável e temos que deixar a equipa bastante confortável naquilo que é o treino. E eu acho que as mudanças vão ser constantes ao longo da semana. Pá, qualquer treinador que diga que nunca muda, que faz um plano de treinos semanal e a coisa sai na perfeição, que nunca muda nada, está a mentir. Ou está a trabalhar mal. Das duas, uma. Portanto, é sempre uma panóplia de situações em que tu tens que ter o tal jogo de cintura para poderes mudar, e a mudança é a coisa mais positiva naquilo que é o treino do futebol. E muitas vezes mudar logo no imediato, porque o exercício não está a ser bom, é uma boa capacidade que o treinador tem para evoluir e estar cada vez mais próximo do sucesso. Em relação ao treino, vou dar aqui um exemplo. Eu não sei se já ouviste eu falar. Um bom exemplo, o Jorge Jesus, quando estava no Estrela da Amadora e pegou na equipa do Estrela, houve um momento dessa temporada que ele ligou ao José Mourinho. O José Mourinho estava no Barcelona, na altura. Eu acho que estava com o Robson. Nem sei se foi com o Cruyff, mas acho que era o Robson. E o JJ telefonou para o Mourinho e disse: Opá, ó Zé, eu posso ir a Barcelona. E o Mourinho disse: Claro, podes vir a Barcelona, estás à vontade. E então o JJ queria absorver aquilo que já se trabalhava no Barcelona na altura. Então o homem pega no avião, vai para Barcelona, começa a ver os treinos e acha aquilo uma coisa fenomenal, né? Olhou para o Barcelona e começou a ver aqueles treinos de espaço reduzido e a bola tal, 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 aquilo parecia bilhar. O homem fica completamente maravilhado, pega no avião, regressa a Lisboa, vai para o Estrela e começa a colocar os exercícios como ele viu no Barcelona. Ele pensava na altura que no Estrela aquilo iria ser espetacular. O gajo chega ao Estrela, mete os exercícios, mete um quadrado tipo 10 por 10 e mete 5 para 5 lá dentro. O que é que acontece? A bola está sempre fora. A bola bate na canela, vai fora. O gajo olha para. Eu não estou a perceber. Né? Liga para o José Mourinho: Ó Zé, tive a fazer este exercício 5 por 5 num espaço de 15 por 15 e pá, a bola está sempre fora. A bola bate no jogador, sai fora, está sempre fora. E o Zé Mourinho disse: Jorge, aumenta o espaço, aumenta o espaço. Se trabalhas 15 por 15 tens de trabalhar 30 por 30, porque a realidade no Estrela não é a realidade do Barcelona. Ou seja, a capacidade de tu conseguires mudar o exercício para que tu vás ao encontro daquilo que tu queres para a tua equipa é extremamente importante. A planificação entra no mesmo sentido. Tu planificas uma semana de treinos, mas certamente que ao longo da semana tu vais fazer alterações, porque o próprio plantel te vai exigir isso. E essa mudança para um treinador é, na minha ótica, é muito positivo. Não, por acaso ainda não tinha ouvido essa história do JJ. Essa Sim, não. imagina, como eu sou pessoa antes da metodologia do treino e depois da metodologia do treino. Portanto, eu consigo viver esses dois mundos e então essas histórias na altura
pá, fantásticas. Jorge, aumenta o espaço. Simples. 14. Realizam avaliação e controle do treino. GPS, PSE, Wellness. Olha, nunca trabalhei com isso. Infelizmente, nunca trabalhei com isso. Ahm, Na minha altura, usava-se, já se usava isso, mas eu nunca trabalhei em clubes que tivesse ou que tivesse essas ferramentas. Eu acho que é muito importante. Sinceramente, é muito importante. A tua análise, ao jogador em termos de GPS, quais os terrenos que ele ocupa em abundância, com aquele gráfico mais avermelhado das zonas que ele pisa, o número de quilómetros que faz, que pode não ser importante para o adepto, mas para um treinador é extremamente importante. Toda essa tecnologia, eu acho que vem ajudar e muito aquilo que é o trabalho, não só do treinador, mas também da equipa técnica, juntamente com o preparador físico. Só que eu nunca tive essa possibilidade de monitorizar o jogador dentro das quatro linhas, com o GPS, como eu também adoraria trabalhar e perceber mais sobre a monitorização do jogador fora das quatro linhas, a situação da pulseira, que tu consegues saber quantas horas o jogador dormiu, se ele teve picos ao acordar, se foi um sono seguido ou quantas vezes ele acordou durante o sono. Acho que isso é fantástico. Acho que trabalhar a esse nível deve ser uma loucura, porque se tu sem esses equipamentos já é uma loucura, imagina com esses equipamentos. Ver o tempo médio daquilo que, ou a frequência média daquilo que é o desgaste físico durante uma partida, eu acho que é muito importante, mas eu infelizmente nunca trabalhei com isso, infelizmente. Nem o Tu PSE. já trabalhaste? Nós usamos o PSE. O PSE que é Ah. processo suscetível de esforço. Não, nunca, nunca, nem no Padroense nós nunca tivemos isso, nunca. Não, mas isso é uma coisa que não é preciso grande coisa. Nós, por exemplo, temos uma escala de 0 a 10. Queremos que o treino tenha uma intensidade de 7, 8. Depois, no É, fim do treino, nós temos os miúdos no telemóvel dizem: Olha, quanto é que sentiste cansado neste treino? Eles dizem 5, uma média de 5. Então, se tá calhar, bem. é mais fácil do que aquilo que estamos à espera. E se, mas ele pode não ter a noção disso, não é? Sim, sim. Ele diz 5, mas se calhar está no 7. Como é Esse. que tu vais medir isso? Lá está, por isso é que é suscetível. Pois, eu sou muito terra a terra. Eu sou muito terra a terra e eu consigo perceber se o jogador está cansado ou não. Basta olhar para ele, ofegante, consigo perceber qual é o limite dele e consigo perceber se ele está cansado ou não. E se eu o vir cansado, e se ele me disser que não está cansado, obrigo a fazer mais uma outra série e perfeitamente consigo perceber se ele está nesse nível de fadiga ou não. Eu pensei que era alguma coisa ligada ao corpo humano, ao organismo, uma coisa ligada que depois dá-te sinais, indicadores de esforço físico ou não. Olha, no meu tempo, na altura, tu fazias uma atividade física com uma intensidade muito alta e depois tu chegavas a ver do atleta, malta, medir a pulsação no minuto, quantas pulsações tu tens, certo? E depender do nível de pulsações que tu tens, tu vais depois conseguir encontrar a forma física que o atleta está. Nós estamos a falar de processos de trabalho de há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás. Íamos medir a esforça através da pulsação. Só que isso é uma tanga, porque eu, quando joguei no Boa Vista, nos iniciados, o treinador pedia para eu contar a pulsação e eu esquecia-me, às vezes, e depois tinha vergonha de dizer, e depois os jogadores diziam: Ó mister, 35, 45, 55, e eu, bem, 50. Tipo, estás a ver, a própria criança também às vezes, e depois tem vergonha de dizer: Olha, não contei bem. Estás a entender? Ou seja, e eu prefiro o olho no olho e consigo perceber e dosear como é que o jogador está. Agora, se eu tiver ferramentas, era bem melhor.
É isso aqui também, lá está, isto também nós fazemos isto, mas é mais para prepará-lo já para o ano. Ou a partir do sub-17 é que começam a fazer as coisas mais, têm mais Pois, frequência. Tanto que é. nós temos na quinta-feira, nós costumamos fazer a resistência e temos miúdos que às vezes dão 4. A sério? 0 a 10? Sim. Na quarta-feira fazemos o ginásio e na quinta a resistência. Temos miúdos que às vezes dão 3, 4, 5. E nós olhamos para eles, eles Olha. não conseguem respirar. Mas tu com 15 anos, o que é que tu fazes no ginásio? Fazem, fa- fa- Bicicleta, passadeira, é cardio? não, fazem, levantam pesos, halteres, Ah, tra- supino, ah, prancha, trabalho de força, ok. trabalho de força. Tá bem, ok, bom, 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 bom. Tens é que dosear. Sim. Com 15 anos, Não, sim, exato. Nós fizemos no início na pré-época, fizemos os testes físicos para ver qual era o máximo peso que eles conseguiam levantar e agora lá está, agora é 12 anos. claro. E gradualmente podem subir o peso, claro. Bem que a semana Pouquinho. passada tivemos um que apanhou-nos um bocado mais distraído, meteu quase 100 quilos na barra, foi Aí abaixo, é bem. foi abaixo e depois já não foi acima. E depois chegou ao campo, não treinou, deu-lhe as costas. Não treinou mais o resto da semana. Aí é bem. Pode ter lesão muscular aí bem forte. Cuidado. Não, é que Tá o bem. peso máximo dele era 90 e ele pôs 90. Ok. Em termos de Tem que estar atentos, pá. Os miúdos, sabe que os miúdos são muito. Ainda por cima, o escalão de juvenil, para mim, é o mais difícil de treinar. É o mais difícil de treinar, é o juvenis. GPS e isso só a partir de só o sub-17 e depois para cima é que começam todos a usar. Pois, isso é muito importante. Nunca trabalhei com isso, mas acredito que seja muito importante. Existe alguma preocupação especial no primeiro microciclo da época ou é igual aos restantes? Não, a conotação é diferente. É diferente. Porquê? Porque o início do teu trabalho, é muito importante para tentar perceber se a tua mensagem passa aos jogadores. Porque o cenário é novo. Para eles é uma nova realidade. É uma nova época. E se tu não tiveres um trabalho na época anterior com eles, ou seja, se tu não transitares com eles, se for uma situação nova, eu acho que a conotação é muito importante. Acho que aquilo que tu trabalhas no primeiro microciclo, tu vais trabalhá-lo a meio da temporada. Ou seja, acaba por ser um exercício padrão, porque eu acredito que através da repetição é que tu chegas ao ponto de equilíbrio daquilo que a tua equipa irá fazer, consoante as tuas ideias. Acho que é diferente o primeiro microciclo, diferente naquilo que é o absorver das tuas ideias perante o plantel. Acho que há mais informação a dar aos atletas, porque no teu primeiro microciclo, quando tu queres fazer um exercício, convém que tu expliques muito bem esse exercício antes de colocá-lo em prática. Porque se a tua mensagem não for passada, se não for recepcionada, tu vais reparar que ao longo dos exercícios no primeiro microciclo, tu vais estar constantemente a parar o exercício para pedir ao jogador para fazer aquilo que tu queres que ele faça. Portanto, a nível de informação, é muito mais detalhada nesse primeiro microciclo. E se a tua mensagem for muito bem passada e recepcionada, repara que o mesmo exercício, a meio da temporada, as coisas já vão fluir de uma forma mais natural. Portanto, é tu olhares para o processo e tentares perceber se o plantel está conivente com as tuas ideias, se está ligado. Portanto, no primeiro microciclo, é extremamente importante a mensagem que tu passas, e é extremamente importante tu, através do exercício, veres qual é a receptividade que tu estás a ter consoante aquilo que o jogador te está a dar. Quando eu falo no jogador, estou a falar naquilo que é o individual, que depois pode passar para o setorial, o intersetorial, o grupal, e no fim o coletivo. Porque tu queres dizer que a tua equipa jogue bem e que ganhe. Ou seja, são momentos diferentes ao longo da temporada e creio que no primeiro microciclo é
extremamente importante tu passares a mensagem. E a partir daí, se as coisas funcionarem bem, o mesmo microciclo, se tiveres que o repetir a meio da temporada, as coisas vão sair com mais naturalidade. Há uma diferença, mas o principal objetivo é que o grupo perceba realmente aquilo que tu queres trabalhar. Para explicar dos exercícios, tu juntas a malta toda e explicas só, utilizas desenhos também, ou metes já a malta nas posições e explicas já no campo. Nunca, nunca. Imagina no inverno, está a chover, está um frio desgraçado, e tu vais passar a informação. Não, o jogador não vai ouvir metade daquilo que tu estás a falar. O jogador está parado, está com frio, e o poder de concentração do jogador é nulo. Ou seja, é importante tu também definires muito bem isso e é importante tu teres esse know-how, esse sentimento, e esse conhecimento de como é que eu vou passar a mensagem, de que forma e em que condições eu vou passar essa mensagem. E eu vou-te dizer, e vou pegar um pouco na pergunta que tu me fizeste anterior e vou juntar a esta pergunta. É muito importante no teu primeiro microciclo, tu dares imagens aos jogadores. Porquê? Por muito que tu fales, o jogador acaba por perder um pouco a concentração quando tu falas demais. E tu olhas para o plantel dentro do balneário e tu vês os sinais. O jogador que está a apertar a bota, o jogador que está a puxar a meio para cima, o jogador que está incomodado com a caneleira. Tu vais percebendo que, ok, a mensagem que eu estou a passar talvez não está a ser bem recepcionada. Então tu tens que pensar que, e se eu ilustrar? Se eu ilustrar, eu vou passar a ter mais a captação da atenção do meu jogador e do meu plantel. Portanto, é muito importante, na minha opinião, tu usares tudo aquilo que tu tens à disposição para que o jogador fique com a atenção captada. Eu já mostrei vídeos, por exemplo, eu já desenhei, portanto, eu tenho alguns conhecimentos sobre aquilo que é o Corel Draw, que é um programa vetorial em que tu metes as bolinhas, as setinhas, mas depois existem formas de tu movimentares essas pecinhas através do Macromedia Flash, através do Sony Vegas, ou seja, ferramentas que te dão a possibilidade de criares um MP4, levares um portátil, projetares de uma parede, um exercício que eu quero que eles façam, mesmo naquilo que tu trabalhes na organização ofensiva. Se tu queres que o teu extremo do lado direito venha para dentro, para que o teu lateral suba no momento que o 6 tem a bola, se tu conseguires ilustrar isso numa tela, o jogador capta a atenção. Ou seja, não só tu vais captar a atenção do extremo que tem que fazer esse movimento e do lateral, como também vais captar a atenção do central que tem que estar ligado ao processo e o próprio central tem que saber qual é a rotina do extremo. Se todos os jogadores souberem as rotinas de cada um, certamente que o coletivo tu vais ganhar muito sobre essa informação. Portanto, ou por palavras dentro do balneário, por exemplo, no inverno, em que tu vais explicar mesmo na prancheta, né? Na prancheta com as pecinhas ou aquelas pranchas brancas com marcador, é muito importante eles perceberem a comunicação visual que o treinador tem, como é tão importante tu levares um portátil e projetares uma animação para que eles percebam, como é também muito importante a comunicação. E há outra coisa que é preciso tu entenderes enquanto treinador, que é a resposta do teu jogador, em que tu estás a falar para o grupo e a pergunta tem que ser genuína. Dúvidas? Perceberam? E eles ficam acanhados, não vão responder, têm medo de soltar uma coisa completamente ao lado e o grupo vai se rir da resposta dele, e então tu vais picando aqui e ali. Não há dúvidas, a sério. Oh, lateral direito, quando o central do teu lado tem a bola, o que é que tens que fazer? E tu vais captar a resposta do jogador, tu vais beber daquilo que ele te vai dando para que depois tu consigas absorver e ires ao encontro da resposta dele para tu dares a tua contra-resposta. No exercício, é importante, numa pré-temporada que está um calor abrasador,
muitas vezes o balneário até fica mais abafado, não é? Ó malta, vamos lá para fora, procuramos uma sombra e vamos falar. E tu dás o teu input e explicas o exercício com a comunicação visual, com a pergunta, está entendido? O que é que vai acontecer? E eles vão para dentro de campo, tu vais executar o exercício e vai dar cagada ao início. Portanto, eles dizem que perceberam, mas não perceberam nada. Ou seja, e tu vais ter que ter aí esse jogo de cintura e ter alguma paciência para depois dares o input dentro das quatro linhas. Claro que numa situação de inverno, isso é uma preocupação que é nossa, é tentar explicar muito bem dentro do balneário aquilo que tu queres fazer para o exercício e depois chegar lá dentro, malta, já sabem, posições e tal, e upa, e faz o exercício e depois tentas tirar o feedback do exercício para ver se estás a trabalhar bem ou não, ou tens que corrigir ou não. Portanto, é muito importante essa sensibilidade, perceber que o jogador dentro de campo é um ser humano e que está sempre suscetível daquilo que são as tuas ideias, as condições meteorológicas, o grau de atenção que o jogador tem com o treinador e por aí fora. Portanto, é muito importante a comunicação, não só verbal, como também visual. Muito mais importante a visual se tu trabalhas com jovens jogadores, porque às vezes a conversa, tu estás a falar, eles estão a pensar no Fortnite, e estão a pensar na namorada, e tens aí um problema gigante, tá? Portanto, acho que a comunicação visual é muito importante, nos séniores também, mas a verbal e a visual têm que estar sempre ligadas. 16. Como é a rotina do dia de jogo? Quanto tempo é antes é a concentração e se há refeição antes? Claramente. A refeição, claramente que há antes. Também depende do escalão, e depende se for nos séniores, e depende também da situação à qual tu estás a trabalhar. Se é um campeonato, de um plantel profissional, pode envolver um estágio, depende da forma como os treinadores trabalham. Jogos em casa, há treinadores que abdicam do estágio, e a concentração horas antes do jogo. Na formação depende do escalão. Acho que tu consegues conciliar desde o sub-13 ao sub-19 um almoço. Acho que consegues providenciar isso através do clube ou então através dos pais. Portanto, isso está ao critério dos treinadores. Eu acho que é muito importante. Porquê? Porque tu vais aumentar os índices de concentração para o jogo muito mais cedo. Uma coisa é o jogador sair de casa, tens um jogo às 3, e quando o jogo é em casa, Maldinha, às 2 no estádio, 1h30, esquece. Comigo não funciona. Terá que ser sempre. Eu tenho que estar mais tempo com o meu plantel, eu tenho que sentir o meu plantel momentos antes do jogo e certamente não é 1 hora antes, tem que ser muito mais tempo. A providenciar um almoço seria bom. O que é que eu fazia? A depender daquilo que é a minha realidade. Se eu não estiver numa equipa profissional, o que é que eu faço? Se tivermos um jogo num sábado ou num domingo, às 3 da tarde, é muito importante. Eu reúno-me com o meu plantel às 10, tipo às 10, 9h30, 10. E o que é que vamos fazer? Vamos dar uma volta. Estamos reunidos, vamos dar uma volta, porque eles acabam por estarem juntos e vão falar o que é que fizeram no dia, na noite anterior, falam sobre as apostas esportivas, que eu sei que eles andam nessas tangas, falam sobre os videojogos, falam sobre as suas vidas, e é importante eles estarem ligados com o fato treino do clube. Aliás, o facto de eles estarem com o fato treino do clube, já se nota aí alguma ansiedade, algum nervosismo que é o jogo. E é importante eles estarem juntos. Uma caminhada, podemos parar para falar, e depois um almoço, num jogo às 3, um almoço ao meio-dia, acho que faz sentido, com alguma descontração à mesa, estarmos a falar, e eles sentirem aquilo que é o jogo e a concentração para o jogo, que eu acho que é muito importante haver esse espaço, e não, malta, o jogo é às 3, em casa às 2, dá tempo. Há jogadores que acordam ao meio-dia e meia e à 1 da tarde. E chegam lá cheios de sono e almoçaram mal. E isso é logo um caminho mau para aquilo que será o jogo. Portanto, acho que é muito importante. Em relação a questões profissionais, eu sou muito adepto dos estágios, a depender do momento da equipa, dos resultados da equipa, tentar perceber se a situação familiar
Se será mais importante nessa altura da temporada e da competição, mas claramente que sou a favor dos estágios porque aumenta claramente o foco competitivo e de concentração dos jogadores e eu consigo controlar isso. Enquanto não tiver a situação do estágio, não consigo controlar. E se eu tiver um almoçozinho e se reunir a equipa de manhã, passo a controlar no momento em que eu estou com a equipa até ao final do jogo.